Olá, um privilégio poder conversar com você acerca desse tema tão importante que é o relacionamento conjugal. Nós estamos fazendo uma série de palestras acerca dos segredos para um casamento de sucesso. Nós já vimos 2 princípios, falamos acerca da necessidade fundamental de conhecermos mais aquilo que as Escrituras nos ensinam para que tenhamos um casamento feliz, e também já vimos na aula passada sobre a impossibilidade de termos um casamento perfeito. Não podemos idealizar, porque nós convivemos com pessoas que são tão limitadas quanto nós somos. Não existe casamento ideal, não existe marido ideal, não existe esposa ideal. E é exatamente por isso que hoje nós vamos trazer um tema que é consequência natural da aula da não idealização, o princípio do perdão. Por não sermos como deveríamos, nós não raras vezes vamos cometer erros, vamos falhar, vamos pecar, vamos falar de uma forma que não deveríamos, vamos agir de um jeito inapropriado, e é exatamente por isso que devemos colocar constantemente em prática o perdão. Essa categoria tão importante para os cristãos, aquilo que Jesus nos ensinou. Jesus nos ensina que nós devemos perdoar o nosso irmão assim como ele nos perdoou. E nós precisamos fazer isso principalmente dentro do ambiente familiar. Muitas vezes, no lugar de pelos, nós temos espinhos. E são esses espinhos que nós costumamos utilizar para espetar principalmente aqueles que estão mais próximos de nós, aqueles com quem nós mais convivemos. São para essas pessoas que nós devemos liberar mais o perdão, e para elas também são aquelas a quem mais devemos pedir perdão. E um casamento pautado, fundamentado no perdão, ele tem uma tendência de ter uma longevidade maior, mais saúde, mais contentamento, mais alegria, porque descarrega a mágoa, descarrega o rancor, descarrega a tristeza e passa a ter uma vida mais suave e tranquila. Um casamento de sucesso não pode ser vivenciado à margem da prática do perdão. Precisamos ser maridos e mulheres perdoadores. É o perdão que dá força e sustento a todas as relações. Não existe casamento bem-sucedido sem perdão, não existe uma igreja em comunhão sem perdão, não existe amizade sem perdão, porque nós somos eminentemente pessoas que falhamos diariamente e precisamos pedir perdão. E assim como nós precisamos pedir perdão, nós também precisamos liberá-los para aqueles que nos ofenderam, que nos agrediram, que nos fizeram mal. Isso é um princípio fundamental para todos aqueles que são cristãos. E um casamento cristão é aquele em que reiteradas vezes nós colocamos esse tema em prática. Esse tema que não pode ficar somente no nosso conhecimento, mas deve passar para as nossas mãos e nós devemos vivenciá-lo em todos os ambientes, principalmente naqueles com quem nós mais convivemos. As Escrituras nos ensinam que, certa vez, Pedro se aproximou de Jesus e perguntou até quantas vezes ele deveria perdoar o seu irmão. 7 vezes? Perguntou Pedro. E Jesus respondeu, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Ou seja, o perdão é um modo de vida. O perdão não são atos específicos
que nós desenvolvemos no decorrer da nossa vida. O perdão é um processo, um estilo de vida, é o estilo de vida do cristão. A marca maior do cristianismo é que Jesus nos perdoou. E se Ele nos perdoou, nós temos que devolver a Ele esse privilégio e essa deferência também, perdoando as pessoas com as quais nós convivemos. Certa vez, algumas pessoas se aproximam e dizem que o relacionamento se desgastou. Quando há esse discurso, o entendimento que fica para mim é que o relacionamento não se perdoou. Que o marido talvez não tenha perdoado a esposa, que a esposa não tenha perdoado de fato o marido. O desgaste, ele vem, ele nasce exatamente desse processo de deficiência na prática do perdão. O perdão é o muro que nós levantamos ao redor de nós, ao redor do casamento, para que a bola de neve da vida que vai descendo da montanha junto com todos os seus problemas diários que vão se acumulando e que vão crescendo e que vão se avolumando e que é natural, a única parede que essa bola de neve dos problemas da vida, dos erros dos nossos parceiros não consegue ultrapassar para nos ferir é a parede do perdão. Nós precisamos, o mais rápido possível, construir, erigir esse muro de defesa contra os erros dos nossos amigos. Jesus, ele, quando pratica aquela ação conhecida como o lava-pés, ele lava os pés de todos os apóstolos, não somente dos 11, mas também daquele que o iria trair. Nós devemos ser bons maridos até mesmo com as más esposas. Nós devemos ser boas esposas até mesmo com os maus maridos. O nosso objetivo é muito mais ser um bom cônjuge do que ter um. Nós precisamos viver a dinâmica do casamento olhando muito mais para Jesus do que para o nosso companheiro conjugal, porque é dele que nós esperamos os aplausos, é dele que nós esperamos o reconhecimento. Nós vivemos para a glória dele e nós o glorificamos a partir do momento que somos bons naquilo que nós fazemos e precisamos ser bons como membros de uma família, bons como pais, bons como filhos, bons como maridos, bons como esposas. Em vez de querer ter um bom cônjuge, deveríamos querer ser um bom cônjuge. O perdão é de fundamental importância para que a gente desenvolva, para que a gente queime no nosso coração os resquícios de mágoa que tendem a se acumular a cada novo erro do nosso parceiro. E assim como nós devemos liberar perdão, nós também precisamos pedir perdão. A cultura de se aproximar do nosso amigo, do nosso maior amigo humano, que é o nosso cônjuge, e dizer: me desculpe por isso, ou me perdoe por aquilo, ou uma confissão: eu errei, eu vou tentar melhorar. Certa vez eu estava numa avenida movimentada na minha cidade e uma mulher desprecavida me deu uma fechada e quase que eu bato o carro no poste. E aquela situação me fez ficar bastante nervoso, mas logo depois ela passou pelo meu lado, deu uma buzinadinha, fez um aceno com a mão pedindo desculpas e
todo aquele desconforto interno, ele se esvaiu imediatamente. Isso tão somente porque ela se aproximou e pediu desculpas. E quantas tensões nós poderíamos ter evitado se de alguma forma nos aproximássemos daqueles a quem ferimos, pedindo somente desculpas, pedindo somente perdão pelos erros do passado. Um pedido sincero, um pedido real, não aquele pedido formatado que tem outros interesses que não sejam vinculados ao desejo de fato de mudança. Uma vez em meu aniversário, Luísa se esqueceu por alguma questão específica de me dar um presente e ficou extremamente decepcionada com aquela situação de não ter me dado um presente no dia do meu aniversário. Eu me aproximei dela e disse: Luísa, você hoje vai me dar o maior presente que eu posso ter. E eu quero, como presente de aniversário, nesse dia, que você perdoe-me pelos deslizes, pelos erros, certamente que eu cometerei no futuro. Me perdoe pelos erros do meu passado, me perdoe pelos erros presentes e me perdoe pelos erros do meu futuro, que certamente terei. Eu quero isso de presente de aniversário. E ela, de maneira incontinente, concordou em me dar esse presente. E é importante quando a gente vivencia um relacionamento lubrificado, leve, que não guarda rancor, que não traz sacolas de erros nos ombros, mas que os coloca no incinerador do perdão. Porque é exatamente isso que Deus faz conosco. Deus olha para as nossas falhas passadas e não fica todo o tempo trazendo à tona, não fica mostrando os nossos erros a todo momento. Ao contrário, Ele não se lembra mais dos erros que nós cometemos no passado. E da mesma forma nós devemos fazer, porque nós somos imitadores de Cristo, nós somos imitadores de Deus, nós somos pequenos Cristos. E para sermos pequenos Cristos, devemos ter a responsabilidade em imitá-lo. E assim como Ele esquece dos erros passados que nós cometemos, também nós devemos esquecer dos erros passados que cometeram conosco e não ficar todo o tempo trazendo à baila, não ficar todo o tempo trazendo à luz, não ficando a todo o tempo lembrando daquele problema, daquela atitude, daquela ação específica que foi feita e tomada contra nós. O desejo de Deus é que nós vivamos de fato nessa dinâmica, nesse processo de nos perdoarmos mutuamente a todo tempo, todo dia, todo mês, todo ano, a fim de que nós tenhamos uma vida tranquila e leve. Certa vez, quando eu era pequeno, devia ter uns 10 ou 11 anos, eu me lembro que eu tive uma discussão com um homem adulto já, e esse senhor se aproximou de mim e me deu um tapa forte. E eu fiquei remoendo aquele tapa durante anos. E todas as vezes que eu chegava naquele local, eu me lembrava do tapa que aquele senhor tinha me dado. E um determinado dia, eu coloquei diante de Deus esse tapa e disse: Senhor, eu sinto esse tapa como se tivesse sido dado hoje ainda. E nesse momento eu quero colocar diante de Ti essa ação equivocada que foi feita contra mim. E eu, nesse momento, estou perdoando esse Senhor. E a partir daquele momento, aquela ferida que parecia estar constantemente aberta e pulsando no meu coração, ela foi sendo paulatinamente cicatrizada,
ela foi se higienizando, ela foi ficando cada vez mais limpa e hoje no meu coração eu passo por aquela localidade e não sinto mais absolutamente qualquer tipo de desconforto, mas porque eu tive a disposição pessoal de liberar perdão e Deus teve a responsabilidade de curar o meu coração. Essa é a dinâmica do perdão. Nós liberamos o perdão pela fé. Nós não conseguimos, às vezes, tirar o desconforto gerado pela agressão, porque isso não nos cabe, nós não temos forças para isso. O que compete a mim e a você é colocar diante de Deus, liberando o perdão. E Ele então, no tempo adequado, vai fechando as feridas, vai tirando as pus, os sangues, fazendo com que a ferida lá se feche e que a carne volte a não doer novamente. Eu não sei o que pode ter acontecido com você, na sua vida pessoal, no seu casamento, não sei as mágoas que você carrega, mas uma coisa eu sei, você pode colocar tudo isso diante de Deus como um ato de fé. Perdoar é crer, perdoar é obedecer, perdoar é fazer o que Deus mandou que nós fizéssemos. O restante, que não cabe a nós fazer, compete a Ele, a nós somente esperar o tempo oportuno para Deus fechar as feridas. Se há desconfortos, se há problemas, se há erros não perdoados no seu casamento, talvez seja esse o momento de você liberá-lo, a fim de que você consiga novamente olhar para o seu marido, olhar para a sua esposa, sem nenhum tipo de rancor e mágoa no coração. Que você possa chegar em sua casa e ter a experiência que eu tive de voltar ao lugar da agressão e não sentir mais absolutamente qualquer desconforto, porque houve, de fato, perdão. Deus abençoe você e seja um marido, uma esposa perdoadores.